Olá! Hoje a gente vai mergulhar num tema que é super central na educação, a avaliação. Mas vamos esquecer um pouquinho aquela ideia de prova, de nota. A proposta aqui é a gente repensar tudo isso, começando com uma história real, uma história bem poderosa, que faz a gente questionar o que significa aprender de verdade. Mas deu zero na redação. É claro. Essa frase, tirada de um texto do educador Celso Antunes, é o nosso ponto de partida. Ela soa assim, bem dura, né? Talvez até injusta. E para a gente entender por que ela foi dita, a gente precisa conhecer os dois personagens dessa história. Primeiro, vamos conhecer o Marcelo. Pensa naquele professor de geografia excelente, sabe? Ele deu uma aula simplesmente incrível sobre o Pantanal. Falou com entusiasmo que contagiava, mostrou vídeos, encheu o quadro de detalhes. A aula foi tão boa que os alunos se sentiram lá. Sabe aquela aula que fica na memória? Foi essa. E lá na segunda fila estava o Luizinho, um aluno quietinho que ficou de olhos arregalados assistindo aquela aula fantástica. Só que aí veio a prova. E enquanto todo mundo escrevia, o Luizinho não se mexia. E isso, claro, deixava o professor Marcelo bem frustrado. A prova era uma redação sobre o Pantanal. Os colegas do Luizinho estavam tão empolgados que pediam até mais folha. O Marcelo, orgulhoso, viu o sucesso da aula dele se transformando em parágrafos e mais parágrafos. Mas a folha do Luizinho, nada, continuava em branco, um silêncio total. E aí, bem nos últimos minutos, veio a grande surpresa. O Luizinho não escreveu, ele desenhou. E que desenho! Um Pantanal super rico em detalhes, minucioso, preciso. Cada coisinha que o Marcelo falou na aula estava ali, no papel. Ele nunca tinha pisado no Pantanal, mas conseguiu construir aquela imagem inteira só com o que aprendeu na sala de aula. Então, a história do Luizinho não é só um caso isolado. Ela mostra uma falha bem grande no nosso sistema. O que aconteceu depois que ele entregou aquele desenho perfeito é o que nos obriga a repensar tudo. O Luizinho tirou 0. Isso mesmo, um 0. Apesar de ter mostrado que entendeu o assunto profundamente, talvez até mais que os colegas, a nota dele foi 0. Mas por quê? Simples, porque as regras da escola diziam que não podia ter desenho na folha da prova. Ponto final. E aqui é que está o nó da questão. A escola só estava preparada para avaliar uma coisa: a escrita, a competência verbal. Aquela inteligência pictórica gigantesca do Luizinho, a capacidade dele de resumir e mostrar o conhecimento de um jeito visual, foi completamente ignorada. Ele se expressou do único jeito que conseguia, mas o sistema não estava pronto para escutar. A história do Luizinho basicamente nos força a procurar um novo jeito de olhar para isso. Uma avaliação que não sirva só para medir, mas que dê um empurrão na aprendizagem e que seja, de fato, inclusiva. E aqui dá para ver bem o contraste. De um lado, aquele modelo tradicional que quer padronizar, classificar, botar todo mundo na mesma régua. Do outro, a avaliação inclusiva, que foca no processo de cada estudante, que valoriza os diferentes talentos e, o principal, serve para melhorar o próprio ensino. E olha, isso não é uma ideia solta, não, é uma diretriz oficial. As Diretrizes Nacionais para a Educação Especial lá de 2001 já diziam isso. O foco tem que ser no desenvolvimento de quem está aprendendo e na melhoria da escola inteira. Ou seja, a avaliação é uma ferramenta para todo mundo, não só para o aluno. Beleza. Mas se a prova tradicional não dá conta do recado, como é que a gente pode avaliar de um jeito diferente? A boa notícia é que existem muitas outras ferramentas por aí. O pesquisador Pacheco, por exemplo, lista várias delas. O potencial aqui é enorme, pensa só. Um registro diário do professor. Ali ele pode anotar um pequeno avanço, uma coisa sutil que uma prova jamais pegaria. Ou um vídeo que pode mostrar como o aluno se comunica, como trabalha em grupo, uma entrevista. Enfim, são jeitos de entender o processo e não só o resultado final. Mudar as ferramentas, claro, exige também uma mudança de mentalidade. O professor deixa de ser só aquele que aplica provas e corrige para se tornar uma coisa muito mais legal, um pesquisador dentro da sua própria sala de aula. E a metodologia para isso tem nome, é a pesquisa-ação. A ideia é simplesmente brilhante. Em vez de esperar uma teoria pronta, o professor investiga um problema real da turma dele, tenta uma solução, analisa o que aconteceu e vai melhorando a prática dele o tempo todo. É a teoria e a prática andando juntas. É um ciclo que não para e que é super poderoso. Começa com um problema real, tipo, por que meus alunos não estão participando? Aí o professor investiga, cria uma hipótese,
testa uma abordagem nova e vai coletando dados usando aquelas ferramentas que a gente viu. No fim, ele avalia o que deu certo e, se precisar, o ciclo recomeça. É a própria sala de aula gerando conhecimento. E aí a gente chega na grande virada de chave. A avaliação deixa de ser um ponto final, uma sentença, para se tornar um motor de arranque. Que metáfora forte, né? A avaliação tradicional muitas vezes é como uma faca de corte. Ela separa quem sabe de quem não sabe. Já a avaliação inclusiva vira uma alavanca do progresso, um jeito de levantar cada aluno, de impulsionar a partir de onde ele está. Então, a ideia central é essa. Avaliar não é para decidir quem passa e quem não passa. É um processo contínuo. É para a gente ir verificando o progresso e decidir o que fazer em seguida. Se precisa de um reforço, se já dá para partir para um novo desafio. É um diálogo, não um veredito. E a gente termina com a pergunta que começou tudo isso. A história do Luizinho aconteceu há décadas, mas a inteligência dele que foi ignorada, o conhecimento dele que não foi validado, isso faz a gente pensar. Se o sistema falhou com ele, com quantos outros Luizinhos, com tantas outras formas de saber, será que esse mesmo sistema não está falhando exatamente agora? Fica a reflexão.